Olá a todos, eu resolvi gravar esse vídeo aqui atendendo a muitos pedidos e me solicitaram para falar sobre essa invasão aí da Rússia à Ucrânia, tá? Então eu vou tentar não me alongar muito porque é um assunto muito complexo e vai desde aí o antigo Império Russo lá atrás, tá? É um conflito um pouquinho complicado. Eu vou tentar resumir de forma simples sem parecer muito simplista, tá? Para a gente poder entender o conceito geral, por que que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Vamos lá, começando um pouquinho lá atrás. Ali no final da Segunda Guerra Mundial aconteceu a Guerra Fria, foi um confronto ideológico, cultural e político entre as grandes superpotências da época, que eram os Estados Unidos e seus aliados, e a então União Soviética e seus aliados, que vai se tornar a Rússia depois, posteriormente. Enfim, durante esse conflito ideológico, cultural e político, surgiu duas grandes potências militares, tá? Surgiu a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, uma organização militar encabeçada pelos Estados Unidos e seus aliados capitalistas, e contrapartida a isso, para combater a OTAN, surgiu o Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa, basicamente, da OTAN, só que do lado dos socialistas, tá? Então, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, eles são criados com frentes militares para um eventual combate, né, dessas duas superpotências acontecesse. E foi acordado que se algum país membro da OTAN ou do Pacto de Varsóvia fosse atacado, todos os outros demais deveriam atacar também. Ou seja, é um acordo mútuo militar. Ou seja, se atacar um país da OTAN, é membro da OTAN, todos os países membros da OTAN vão atacar você e assim sucessivamente. Beleza. A OTAN foi criada basicamente para barrar o avanço do socialismo que estava vindo na União Soviética. Só que ali no final dos anos 80, início dos anos 90, o bloco socialista sofre uma grande derrota, né? Ela se implode por si própria, né? Entra em crise e acaba. Em 89 temos aí a queda do Muro de Berlim, né, que já sinalizava com grande força aí o fim da Guerra Fria. E 2 anos depois, em 1991, temos o fim da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E no lugar dela surge a Rússia, quase 100 anos aí de existência da União Soviética. Pois bem, o fato que é interessante aqui é que a OTAN foi criada para barrar o socialismo. Já que a ameaça socialista supostamente não existia mais, não existia o porquê da OTAN existir. Só que, pelo contrário, ela continua existindo. E com o passar do tempo, muitos países aderiram, né, foram entrando nessa OTAN, nesse pacto da OTAN, inclusive alguns países que antes eram membros da União Soviética. São países que conseguiram sua independência, como Letônia, Estônia, Lituânia, entre outros países. Isso vai deixar, com o tempo, a Rússia um pouco enfurecida. Porque mesmo que o confronto político-social tenha acabado, a polarização, ainda tem certas rusgas, ainda tem certos choque de egos ali, né? Então você tem um país que fazia parte do seu bloco indo para o bloco inimigo, vamos dizer assim, não é muito bem visto pela Rússia. Tá? E o que acontece? Com o passar do tempo, a Rússia acaba de anexar a Crimeia ali por volta de 2014, tá? E por que ela faz isso? Dentre vários fatores, a Rússia percebendo o avanço da OTAN para suas fronteiras, ou seja, os países vizinhos que fazem fronteira com a antiga União Soviética, a atual Rússia, fazem parte da OTAN, isso desagrada muito Putin, né? O comandante, podemos dizer assim, presidente, barra ditador, barra qualquer coisa da Rússia, né? Está há muitos anos já. Isso começa a irritá-lo. Ele começa a fazer o quê? Ele vai anexar a Crimeia em 2014 para fazer como se fosse um antigo cordão sanitário, ou seja, países que não vão fazer parte da OTAN, porque são ou muito próximos da Rússia, e vão barrar o avanço da OTAN, ou seja, não vai deixar a OTAN chegar até a fronteira russa. Então acontece, a Ucrânia mostrou muito interesse recente de se aliar à OTAN e inclusive também à União Europeia. Né? Então assim, a Ucrânia não é um país pequeno, é um país maior, territorialmente maior que a França, tá? Ele faz fronteira com a Rússia. E se a Ucrânia se aliasse à OTAN e à União Europeia, a Rússia ia ter o vizinho seu ali de fronteira, né, que poderia muito bem colocar mísseis, por exemplo, voltado para a Rússia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, entre vários pontos aqui. Primeiro, eu costumo dizer que numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Tá? Então, todos os lados envolvidos tentam demonizar o outro lado. Tá? Eu não estou aqui de longe passando pano para o Putin, não.
Putin não tem, é meio que indefensável, né? Só que o Putin é um cara muito ardiloso, né? Ele percebe a dança política barra militar e começa a trabalhar a favor disso, né? Por quê? Porque, assim, anteriormente na Ucrânia existia lá um governo que era pró-Rússia, um governo que era favorável à Rússia. Esse governo foi deposto e foi eleito um cara chamado um cara outsider. Quem é outsider? Outsider na política atual é um cara que ou não faz parte da política ou ele não é tão relevante na política assim. Ninguém aposta suas fichas nele. Então temos aí o Zelensky, que era um comediante, né? Pasmem vocês aí. Ele era, podemos dizer que ele era mais ou menos uma espécie de, guardadas todas as proporções possíveis, de um Danilo Gentili da Ucrânia. Tá? Comediante, né, um ator. Inclusive, um dos seus papéis, ele faz o papel de um professor de história, que faz um discurso muito fervoroso, e chega até a presidência da Ucrânia. Né? E em outra cena do filme dele, ele pega duas armas lá e fuzila todos os membros do parlamento. Tá? Então, a vida imitando a arte aí duas vezes, né? Porque ele se elege presidente da Ucrânia, por que pareça, e uma das primeiras atitudes que ele toma é dissolver o parlamento. Ou seja, quando o governo democrático dissolve o parlamento, ele se torna meio que, no mínimo, autocrático. E aliado a isso, ao nordeste ali da Ucrânia, duas regiões ali que são favoráveis à Rússia, ou pelo menos contém a grande maioria das pessoas que falam russo naquela região, declararam a independência, ou pelo menos a ideia de separatismo, né? Que é Luhansk e Donetsk. Essas duas regiões aí queriam independência da Ucrânia, tá? E também ainda temos na Ucrânia um problema bem grave, que é a ascensão a passos largos de grupos neonazistas, né? De forma alguma inaceitável, tá? Então, o que vai acontecer? O Putin, ardiloso que só ele é, vai alegar que vai apoiar as regiões ali da Ucrânia que querem separatismo, que querem independência, porque eles querem independência, e a Rússia é muito boa de coração, contém ironia, e ela vai ajudar essas regiões separatistas a conseguir essa independência. Segundo, ele vai enfrentar os nazistas, os neonazistas, né? Então, assim, o Putin, ele navega entre meias verdades, né? Porque nada que ele falou, supostamente, é mentira, né? Ele apoia uma região separatista e ele está combatendo os neonazistas. Só que sabemos claramente que isso não é o motivo, né? O principal motivo, entre outros, que eu vou citar aqui, é barrar o avanço da OTAN, não deixar a Ucrânia virar membro da OTAN e nem membro da União Europeia. Tá? Outro fator importante, Putin está querendo desviar do gás natural que atualmente passam pela Ucrânia e vão por toda a Europa, né? Ele está querendo fazer um acordo com a Alemanha de passar por outra região e não passar para a Ucrânia. E a Ucrânia está ficando pistola. A Ucrânia vai perder bilhões aí de dólares, né, anuais, se o gás não passar por território dele, né? Então, royalties nada. Então, essas questões, tá? O momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a invasão da Rússia à Ucrânia já aconteceu. Já dominaram Kiev, né? Falando aqui, gravando esse vídeo aqui no dia 3, né? Inclusive a Rússia aí atacou até usinas nucleares ucranianas. Ainda bem não chegou a algo pior, né? Eles conseguiram conter o incêndio, foi só um incêndio estrutural, não chegou o reator e tal. Mas a Rússia está passando aí e dominando territórios da Ucrânia. Tomou a própria capital, Kiev. Tá? Então, gente, é basicamente isso os interesses russos na Ucrânia e por que os Estados Unidos estão lá meio que batendo por fora aí para não invadir, né? Porque é o seguinte, ó, a Rússia vai invadir a Ucrânia, tá? O que acontece? Vai ser difícil para a OTAN aceitar a Ucrânia agora na União Europeia e na OTAN. Por quê? Principalmente na OTAN. Porque é comprar briga. Se a Ucrânia fazer parte da OTAN agora, obrigatoriamente todos os países, Estados Unidos, Canadá e países da Europa vão ter que entrar em guerra com a Rússia. E a Rússia, galera, não é um Iraque, né? A Rússia não é um Afeganistão. A Rússia é uma potência nuclear. Deixou bem claro já. Está disposto, caso for, né, acionar seu arsenal nuclear. O que eu acho que vai acontecer? Só lembrando a China, né? A China é parceiraça da Rússia, tá? Só que a China também é malandramente, né? Ela não apoiou a Rússia diretamente. Ela disse assim que a Rússia sabe lidar bem com seus problemas. Por que a China diz isso? Porque se a China apoiar a Rússia, dizer abertamente, estamos apoiando a Rússia para ajudar os separatistas,
a Rússia vai, a China vai abrir brechas para os seus próprios problemas. Ela tem problema com Taiwan, por exemplo. Taiwan quer sua independência e não consegue. A China não deixa. Né? Então ela não pode falar que está apoiando a Rússia, porque Taiwan fala assim, então é assim, então podemos declarar independência. A China não. A China está comendo pelas beiradas também, meio que apoiando a Rússia veladamente, mas não dizendo isso com todas as palavras, com todas as letras, para não fazer entender. Né? E não é interessante para os países da OTAN, ou membros da OTAN, aceitar a Ucrânia agora, porque vão comprar briga com um país gigante, que é a Rússia. E a Ucrânia, a grosso modo, não oferece nada de tão relevante assim para a União Europeia, nem para os Estados Unidos. Reserva de petróleo, não tem nada. Assim, é inviável criar uma guerra com a Rússia para tentar tirar a Ucrânia da guerra dela. Infelizmente, é a dura realidade. Eu penso que vai acontecer, historicamente falando, é que a Rússia vai anexar a Ucrânia, assim, é questão de tempo. A Rússia está até resistindo, a Ucrânia está resistindo bravamente, mas ela não tem poderio bélico para sustentar uma guerra com a Rússia, tá? Mesmo ela estando recebendo um armamento da Alemanha, dos Estados Unidos, de vários países do mundo aí, da Europa, defesa, antitanque e tal, ela vai resistir um pouco mais, mas não vai conseguir. Então agora só nos resta esperar os desdobramentos desse conflito aí e ver no que dá, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que tenha sido um pouco claro os fatores que envolvem essas potências, quais os interesses ou não nelas, né? Da invasão da Ucrânia, da defesa da Ucrânia ou não. E isso se faz, né? A nossa geopolítica aqui, cadinha também. Certo, gente? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que esse vídeo seja útil. Valeu, falou, um abraço e até lá.